esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: Eis, agora falas claramente e não usa mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue, por isso cremos que viestes da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersareis cada um para o seu lado e me deixareis só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que tenhas paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem. Eu venci o mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, um breve pensamento para nos ajudar na liturgia de hoje, em especial no Evangelho. Nós estamos vivendo esta semana que antecede a solenidade de Pentecostes, que ontem celebramos a solenidade da Ascensão, a subida do Senhor aos céus. Domingo próximo iremos celebrar Pentecostes, o envio do Espírito Santo sobre Maria e os apóstolos no cenáculo, e que se vão ao mundo inteiro agora, imbuídos por esta força do Espírito, para anunciar o Evangelho. Esse Espírito que Paulo interroga hoje, se eles receberam o Espírito, e muitos de nós nem sequer ouvimos falar deste Espírito Santo. Esse desconhecimento do Espírito Santo, a terceira pessoa, claro, hoje falamos assim porque temos uma doutrina trinitária mais consolidada, mas é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o santificador, aquele que ajuda e que impulsiona o cristão na sua caminhada. É o Paráclito, é a força divina, não é? A força que emana do Pai e do Filho, e que vem até nós e nos auxilia, nos coloca na caminhada e nos dá força nesta caminhada. Mas, em especial, olhando o Evangelho de hoje, ainda dentro daqueles discursos de despedida do Evangelho de João, Jesus hoje vai encorajar, ser muito honesto com relação à missão dos apóstolos, mas, sobretudo, encorajá-los. Ele não nega que o seguidor dele, ou os seus seguidores, passam por dificuldade. Ele é muito claro: no mundo tereis tribulações. Nunca negou. Foi honesto, falou, abriu os olhos, disse em que terreno estávamos pisando. No mundo tereis tribulações. Recorde, quem vem acompanhando as missas aqui do Encanto, que eu venho sempre falando. O mundo para João não pode ser compreendido em última instância como o cosmos, a obra criada. O mundo para João pode ser também compreendido como os antagônicos ao projeto de Cristo. O mundo enquanto realidades contrárias à vontade de Cristo, à vontade de Deus. Aqui é onde está, que no mundo tereis tribulações. Então, a primeira coisa que nós devemos ter em mente no Evangelho de hoje é essa honestidade espiritual que Jesus deposita ou coloca nos seus seguidores. Teremos tribulações. Mas continua no Evangelho. Tenham coragem. Aquela frase tão bonita de Jesus, não ter medo. Hoje diz, tenha coragem. Por quê? Porque eu venci o mundo. Primeira coisa que devemos ter consciência, de que no mundo teremos tribulações. Não precisamos a gente hoje dizer qual é a que nós estamos vivendo. Obviamente que nós estamos aqui dizendo, tribulação é a pandemia. Para mim, hoje, a grande tribulação é a pandemia. Mas talvez para você é a pandemia e a fome. Para outros pode ser a pandemia
e uma crise no matrimônio. E assim são tantas e tantas outras tribulações que hoje você pode dizer, padre, a minha tribulação não é só a pandemia. A pandemia é uma das tribulações. Pois é, essas tribulações Jesus disse que teríamos. Agora, nós não podemos parar no versículo ou na metade do versículo que ele diz que nós teremos tribulações. Nós precisamos dar um passo adiante quando ele nos encoraja. Tendes coragem, por quê? Porque eu venci o mundo. Mas se ele venceu, por que ainda temos tribulações? Porque nós precisamos completar o aniquilamento do mal. O mal está destruído? Está, mas ele ainda se debate. O mal imposto no mundo foi destruído pela morte de Jesus, foi vencido, foi. Mas infelizmente ainda ele está se debatendo sem muitas forças. E nós precisamos, isso aqui é a teologia do Apocalipse, não é? Nós precisamos combater este mal, concluir o aniquilamento deste mal. E isso nós só podemos fazer a partir de uma adesão consciente e consistente ao projeto salvífico de Cristo Jesus, que instaurado uma vez, nos é colocado no coração, mas é preciso uma predisposição nossa para viver esse projeto salvífico de Cristo. E viver esse projeto salvífico significa, e está implícito, o aniquilamento total do mal que está no mundo. Espera ainda, padre, para a gente entender como é. Ele destruiu ou ele não destruiu? O mal está ou não está destruído? Está. Ele está vencido. Como cantamos no canto do tempo pascal. Venceu a morte com amor. Ó morte, onde está a tua vitória? Cristo venceu honra e glória. O mal é vencido. Mas olhe vamos fazer uma comparação muito, claro, muito rasteira, mas veja quando numa novela que a gente está assistindo, tem aquela vilã que ela é vencida, mas não é plenamente destruída. Ela sempre está lá, distante, não consegue mais atingir ninguém, mas ela está sempre fazendo aqueles arrudeios para ver se encontra alguém que possa ludibriar, que possa enganar e que possa agir em nome dela para fazer o mal. A realidade no mal do mundo poderíamos comparar desta forma. O mal foi destruído, foi vencido? Foi, mas ele ainda continua, mesmo se debatendo, mesmo vencido, sabendo que não terá vitória nenhuma, ele quer conseguir, às vezes, pessoas adeptas para que seja assim como ele é, pessoas destruídas, pessoas vencidas, pessoas acabadas. O que nós precisamos é saber que as tribulações têm, as dificuldades têm, mas nós precisamos, para além disso, ter coragem para vencer assim como Cristo venceu. Nesta semana que antecede Pentecostes, peçamos que o Espírito Santo venha sobre cada um de nós para nos ajudar e nos dar força para vencermos todo e qualquer mal que está ao nosso redor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.